Bem-vindo, almas curiosas. Fechem as cortinas e apaguem as luzes. O medo começa agora com Madame Dion. Hoje vou contar a história de uma mãe, de um filho chamado James e do seu novo companheiro invisível, um palhaço de pele pálida, listras em preto e branco, e um sorriso que se estende por todo o rosto, Jack Risonho. Prepare-se para mergulhar no pesadelo de uma mãe que lutou para salvar a alma do seu filho, apenas para descobrir que o verdadeiro terror estava na ponta da sua faca. Vamos ao que importa. Era um belo dia de verão. Meu filho de 5 anos, James, estava brincando no quintal da nossa casa no subúrbio. James sempre foi um menino quieto. Ele sempre brincou sozinho, nunca teve muitos amigos, mas ele tem uma imaginação muito fértil. Eu estava na cozinha, alimentando nosso cão, Fido, quando ouvi uma conversa. James falava com alguém no quintal. Não tenho certeza com quem ele estava falando. Será que ele finalmente tinha feito um amigo? Ser mãe solteira é difícil. Estou sempre de olho bem aberto em relação ao James. Então decidi ir lá fora para ver com quem ele estava falando. Quando cheguei ao quintal, fiquei confusa. James era a única pessoa lá. Ele estaria falando sozinho? Eu poderia jurar ter ouvido outra voz. James, é hora de entrar! Ele entrou e sentou-se à mesa da cozinha. Enquanto eu preparava um sanduíche de peru para o almoço, perguntei. James, com quem você estava falando lá fora? Eu estava brincando com meu novo amigo. Amigo imaginário? O resto do dia passou como de costume. A noite chegou, coloquei James na cama, dei um beijo nele e ele fez questão de ligar sua luminária antes de eu fechar a porta. Eu estava exausta e fui dormir logo depois. Mas então, tive um pesadelo terrível. Estava escuro. Um parque de diversões decadente. Eu corri através de um campo infinito de barracas vazias. Tudo era preto e branco. Os prêmios de pelúcia pendurados tinham sorrisos doentes costurados em seu rosto. Parecia que o parque todo olhava para mim. De repente, comecei a ouvir aquela música. Os carrinhos lancem sob o luar, descansan no velho carrossel. Segui a melodia até uma tenda de circo, quase em transe, incapaz de parar minhas pernas de avançar. Havia uma luz forte no centro. Enquanto eu caminhava, a música diminuiu. E eu me peguei cantando, incapaz de parar. Bem-vindo ao circo do medo antigo, onde a alegria se faz delírio, e o silêncio é o amigo mais antigo. A música parou. Luzes fortes me cegaram. Então sombras, dezenas delas vindo em minha direção. Eram crianças, mas terrivelmente desfiguradas, mutiladas, algumas com cortes, outras queimadas, faltando membros, sem olhos. Elas me cercaram, arranhando a minha pele, me rasgando em pedaços. Enquanto elas me devoravam, tudo que eu ouvia era riso, horríveis risos. Acordei suando frio, respirei fundo. E vi que os bonecos de ação de James estavam na minha mesa de cabeceira, virados para mim. James devia ter colocado eles ali. Levei-os de volta para o quarto dele. Quando abri a porta do quarto, vi-o dormindo. Eu apenas coloquei os bonecos de volta na caixa de brinquedo e fui para a sala. Mais tarde, no café da manhã, ele parecia tonto. James, você colocou brinquedos no quarto da mamãe esta manhã? Seus olhos dispararam para mim por um momento. Então, rapidamente, olhou para baixo encarando seu cereal. O Jack Risonho fez isso. Bem... Diga ao Jack Risonho para manter os brinquedos no seu quarto, tá bom? Ele foi brincar lá fora e eu acabei cochilando no sofá. Quando acordei, 2 horas tinham se passado. Merda! Preciso ver o James. Corri para o quintal, vazio. Ele não estava lá. Gritei por ele. James! Onde você tá? Nada, até que ouvi uma risada vinda do jardim da frente.
Corri até o portão e ele estava sentado na calçada, comendo algo. Dei um suspiro de alívio e caminhei até ele. James, quantas vezes te disse para não sair do quintal? O que você está comendo? Ele tirou do bolso um punhado de balas coloridas. Fiquei nervosa. Quem lhe deu essas doces? Diga, mamãe. Ele apenas olhou para mim sem dizer nada. James, quem te deu? James abaixou a cabeça e disse. Um Jack risonho me deu. Meu coração pesou. Ajoelhei e olhei nos olhos dele. James, eu já ouvi o bastante. Essa coisa não é real. Quem te deu os doces? Me fala. Eu podia ver os olhos do meu filho se encher de lágrimas. Mas, mamãe, foi o Jack risonho que me deu. Fiz ele cuspir tudo e joguei o resto fora. James nunca mentiu pra mim, mas aquilo era impossível. Talvez um vizinho tivesse dado. O Sr. Dennis do outro lado da rua, de qualquer forma, eu vou ter que ficar mais atenta. Naquela noite, fui acordada por um estrondo na cozinha. Corri escadas abaixo e fiquei horrorizada. A cozinha estava toda destruída. E o nosso cão, Fido, ele estava morto, pendurado na luminária. O estômago aberto e recheado com aqueles mesmo doce que James estava comendo. Meu Deus, que horror! Meu choque foi bruscamente quebrado por um grito vindo do quarto de James. Peguei uma faca na gaveta e subi as escadas correndo como uma louca. O quarto estava revirado. James estava encolhido na cama, chorando, uma poça de urina nos lençóis. Peguei meu filho e corri para a casa dos vizinhos. Chamamos a polícia, eles revistaram tudo. Não encontraram nada além de um cachorro morto e 2 quartos bagunçados. Disseram que provavelmente foi algum vândalo que fugiu quando me ouviu descendo as escadas. Disseram que eu estava exagerando, mas eu sabia que não era verdade. Todas as portas e janelas estavam trancadas. O que estava na minha casa já estava lá dentro. No dia seguinte, não deixei James sair. Coloquei uma velha babá eletrônica que estava na garagem no quarto dele. A noite chegou, coloquei James na cama, ele estava com medo. Mas eu prometi que não deixaria nada acontecer com ele. Dei-lhe um beijo e acendi a luminária. Antes de fechar a porta, sussurrei. Boa noite, James, mamãe te ama. Fui para o meu quarto com a maior faca da cozinha na mão. Amigo imaginário ou não, eu não vou deixar nada machucar o meu menino. O sono me venceu por algumas horas, até que o som da babá eletrônica mudou. Parecia interferência. Depois um gemido e então aquela risada. A risada do meu pesadelo. Levantei num pulo. Corri para o quarto de James. O interruptor de luz não funcionou. Dei um passo e senti um líquido quente e espesso nos meus pés. Quando os meus olhos se acostumaram com o escuro, eu vi o corpo do meu bebê estava pregado na parede. Unhas perfuravam suas mãos e pés. O peito estava rasgado e os órgãos pendurados, quase tocando o chão. Seus olhos e língua tinham sido removidos. Mas então ouvi um gemido. Ele ainda estava vivo. Meu pobre bebê, com tanta dor, ainda resistia. Vomitei no chão. Mas minha dor foi interrompida por uma gargalhada atrás de mim. Virei-me e vi o demônio. Jack risonho. Pele branca como um fantasma, cabelos negros caíam até os ombros. Ele tinha olhos brancos cercados por anéis pretos escuros, dentes afiados no sorriso torto, sua pele parecia uma borracha ou um plástico. Ele usava uma desigual roupa de palhaço preta e branca, mangas e meias listradas. Seus braços longos e desengonçados que pendiam até o chão pareciam não ter ossos, como uma boneca de pano. Ele sorriu para mim, deixando escapar sua demência, como se estivesse me avisando que estava satisfeito com a minha reação ao seu trabalho. Tão doentio. Ele então se virou para James e começou a rir ainda mais. Isso foi o suficiente para afastar-me do meu medo. Sai de perto dele, seu bastardo! Avancei contra o monstro, erguendo a faca para matá-lo. Mas assim que a lâmina tocou sua pele, ele desapareceu numa nuvem de fumaça negra. A faca passou direto pela fumaça e perfurou o coração de James. O sangue quente espirrou no meu rosto. Não, eu fiz. Eu matei meu bebê. Eu caí de joelhos. Eu prometi que a mamãe ia te proteger. Me desculpa, James. Sinto muito, meu filho.
A polícia me encontrou com a faca no peito do meu filho. O julgamento foi curto. Insanidade. Fui colocada num hospício, onde estou há 2 meses. Não é tão ruim aqui. A única razão pela qual estou acordada agora é porque alguém está batendo 2 pratos musicais, bem do lado de fora da minha cela. Mas ninguém além de mim consegue ouvir. Se as sombras sussurrarem algo em seu ouvido, deixe um sinal, um like. Une-se a mim se inscrevendo no canal. E antes de ir, deixa nos comentários qual história você quer ouvir no próximo vídeo. Bye!